Bem-vindo ao Desafio de 7 Dias, com o Salmo 34. Durante 7 dias, vais orar este salmo todos os dias. É um compromisso diário, uma decisão de dar a Deus 7 dias consecutivos de oração, com o Salmo da Libertação. O Salmo 34 foi escrito por Davi num dos momentos mais humilhantes da sua vida. Tinha fingido loucura diante do rei Aquis para escapar da morte. E foi desse lugar de fraqueza que escreveu um dos salmos mais jubilosos de toda a Escritura. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, não apenas quando as coisas correm bem, em todo o tempo, no dia de vergonha tanto como no dia de glória. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 1. Busca e resposta. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Esta é a lei fundamental da oração. A busca é correspondida com a resposta. Quando se busca, ele responde, e me livrou de todos os meus temores. Todos. O mesmo Deus que respondeu a Davi responde a ti, Senhor, no dia 1 deste desafio, clamo pela minha libertação. Há áreas da minha vida onde ainda não experimentei a liberdade que a tua palavra promete. Há hábitos que me aprisionam, pensamentos que me dominam, medos que me paralisam. Senhor, livra-me de todos os meus temores, não de alguns, de todos. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 2. Proteção e bondade. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem. Acampa, não passa de passagem. Estabelece posição, monta guarda permanente. Em derredor, círculo completo, sem ângulo descoberto. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A fé que começa como conhecimento cresce com a experiência. Provar, experimentar pessoalmente, e então saber de forma diferente,
não apenas na cabeça, mas no coração. Senhor, no dia 2, declaro que experimento a tua bondade, que o anjo do Senhor acampe em derredor da minha vida, da minha família, do meu lar, do meu trabalho. Que nenhum ângulo fique descoberto, que ao longo destes 7 dias eu vá construindo um inventário de experiências da tua bondade. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vade que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 3. A atenção de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos e os ouvidos de Deus. Atenção ativa, permanente, focada, de perto, com cuidado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto, não distante, perto, com presença real e ativa. Se o teu coração está quebrantado neste momento, Deus está exatamente ali. Senhor, no dia 3, aprofundo a certeza de que me ouves. Há momentos em que a oração parece monóloga. Para esses momentos, o Salmo 34 declara: os teus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Que esta semana de oração aprofunde a minha convicção de que és um Deus que ouve. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 4. Todas as aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. A fé não elimina as aflições. Muitas são as aflições, reconhece a realidade da dificuldade, mas o Senhor o livra de todas. O mas muda tudo, não de algumas, de todas. Senhor, no dia 4, conto as aflições que já ultrapassei com a tua ajuda. Há situações do passado que pareciam sem saída e que Deus resolveu. Obrigado. Não me esquecerei das tuas libertações passadas. E há aflições presentes das quais ainda aguardo a libertação.
Mas o salmo é claro: o Senhor livra de todas. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 5. Nada falta. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada, não alguns bens, nada falta. Os leões passam necessidade, os poderosos podem passar necessidade, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Senhor, no dia 5, confio nesta promessa de provisão. Nada me faltará porque te busco. Que esta semana de oração aprofunde a confiança de que és a minha fonte. Que a ansiedade sobre a provisão diminua à medida que a confiança em ti aumenta. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 6. Redenção. O Senhor redime a alma dos seus servos. Redimir, comprar de volta, restaurar ao dono original. A alma que foi aprisionada pelo medo, pela culpa, pelo peso, pode ser redimida, e não serão condenados os que nele confiam. Senhor, no dia 6, declaro que a minha alma é redimida. O que foi perdido pode ser restaurado. O que foi roubado pode ser devolvido. A alma que estava em débito, Deus paga. Confio em ti. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Dia 7. Compromisso final. Chegamos ao dia 7, o último dia do desafio. Mas o começo de uma nova forma de orar. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Este é o compromisso que renovo no dia 7, não apenas nestes 7 dias. Em todo o tempo, na dificuldade e na prosperidade. Em todo o tempo. Senhor, no dia 7, olho para trás com gratidão. 7 dias de oração. 7 leituras do Salmo 34. Que o que foi plantado nestes 7 dias produza fruto nos próximos 7 meses, nos próximos 7 anos. O seu louvor estará sempre na minha boca. Amém. Obrigado por completares os 7 dias. Escreve dia 7, completo nos comentários. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Lanço sobre ti o peso das responsabilidades financeiras que não consigo resolver sozinho, das relações que drenam, das expectativas que não cumpro, do cansaço acumulado, tudo lançando. Sustenta-me. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Tua face, Senhor, buscarei, não apenas a tua mão, o que dás, a tua face, quem tu és, o relacionamento, a presença. E quando a face de Deus está diante de mim, o medo perde a dimensão que tinha. Amém.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. De manhã ao meio-dia e à tarde clamei, e tu ouviste. Esta é a garantia que carrego para fora desta oração. Em qualquer momento do dia em que o peso se sentir pesado demais, posso lançar. E tu sustentas. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esta instrução é suficiente para hoje, para amanhã, para tudo o que ainda vem. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Lanço sobre ti o peso das responsabilidades financeiras que não consigo resolver sozinho, das relações que drenam,
das expectativas que não cumpro, do cansaço acumulado, tudo lançando, sustenta-me. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Tua face, Senhor, buscarei, não apenas a tua mão, o que dás, a tua face, quem tu és, o relacionamento, a presença. E quando a face de Deus está diante de mim, o medo perde a dimensão que tinha. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Este é o compromisso central do Salmo 34. Em todo o tempo, na dificuldade e na prosperidade, na fraqueza e na força. Quando há razões visíveis para louvar e quando não há, em todo o tempo. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos,
e não serão condenados os que nele confiam. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Esta é a garantia. Cada vez que busques, há uma resposta, nem sempre audível, nem sempre imediata, mas sempre real. A busca nunca é em vão. O Senhor que respondeu a Davi, responde a mim. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, que estes 7 dias de oração sejam 7 dias de experiência da bondade de Deus, que ao fim do dia 7 eu possa dizer, provei e vi. É bom, é muito bom. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que para ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de bem algum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Se o teu coração está quebrantado neste momento, Deus está exatamente ali, no lugar do quebranto, com a sua bondade que ilumina onde a dor escurecia. Amém.